Embarquei 22 de julho de 70. 70. Depois tive lá uns percalços, portanto, embarcámos, passámos por Santo Tomé, Angola, Luanda, depois Moçambique, Lourenço Marques, Beira, até Nacala. Nos embarcámos em Nacala, depois para o norte, portanto, direita Nampula, Vila Cabral. Foi aí que estive até em velocidade de rebentar uma mina. Realmente uma mina aconteceu. Que idade é que tinha quando foi para a guerra em Moçambique? Portanto, ora, tinha 21. Fiz 21 em maio e arranquei em julho. Na altura, recorda-se quando, antes de ir para a guerra, portanto, quando foi para a guerra, tinha alguma noção, muito básica, que fosse o que é que se passava e o que é que ia encontrar? Não, embora tivesse dois cunhados que tinham lá estado, logo de início de 61. Inclusive tive um que já morreu, que depois de acabar o serviço militar foi chamado, foi para Faro transportar carros para Lisboa, mandaram para casa e depois chamaram novamente para arrancar para Angola. Deu 6 anos de tropa ele. E, portanto, pelo que eles me diziam, não era bom. Sabia que não era bom, não é? Sabia que não era bom. Mas foi pior do que tinham contado. Ou qual foi a experiência que teve? Infelizmente, para mim foi mau. Claro, não é? Para muitos foi bom, mas para mim foi mau. Foi mau pelo facto de ter rebentado a mina e fiquei... Perdi a audição, parti o externo, fraturei a coluna. Estive 4 meses no hospital internado. Deixei de andar, deixei de 8 dias em coma, fui dado como morto. Fui posto de lado como morto. Um colega da Marinha Grande foi ver, ele tem pulsação, ele está vivo. Fui, portanto, recuperado. Sei, portanto, pelo que me dizem, porque eu não, uma pessoa em coma não sabe o que é que... O que eles me diziam é que, depois de chamarem o helicóptero para me buscar, foi na véspera de Natal, 22 de dezembro de 71. Não havia helicópteros, não havia nada. Tive desde as 10 da manhã até as 10 da noite no mato, no chão. Foi lá depois um carro de uma outra companhia buscar-me à meia-noite. Chegou à meia-noite ao quartel, aliás. Eram 40 e tal quilómetros do quartel, junto de Caturi. Caturi é próximo de Vila Cabral. E, portanto, quando fui evacuado, levaram-me para o quartel. Veio uma avioneta buscar-me ao quartel à meia-noite. Levaram-me para Vila Cabral e no outro dia outro avião levou-me para Nampula, onde estive 4 meses internado com concreto de gesso, cá de cima até cá abaixo. Tenho fotografias disso. E, pronto, a partir daí a minha guerra acabou. Embora estivesse lá até dezembro de 72, mas nunca mais fiz nada, portanto, não, porque os médicos mesmo disseram, não tem hipótese, porque a coluna não recupera assim em 2 dias. O senhor esteve até dezembro de 72 em convalescença ou esteve... Convalescença, sempre convalescença. Como é que, eu sei que é uma pergunta talvez até injusta, 50 e tal anos depois, como é que olha para esse episódio na sua vida? Foi um absurdo? Foi... Infelizmente foi tudo mau. E só hoje, ou este mês, vamos lá, é que foi feita a justiça. Assim? Em que aspecto pode dizer? Monetária. Só agora que foi compensado? Verdade. Ando há 50 anos a lutar. Juntas médicas, mais juntas médicas, davam-me sempre com os pés. Então o senhor não tinha compensação por causa daquilo que sofreu na guerra? Minimamente. Mas, sabe, enfim, não me quero inspirar, obviamente, na sua vida privada, mas sabe, o que é que levou a que demorasse tanto tempo, do seu ponto de vista, a que fosse finalmente preparada? É a burocracia. É a burocracia e os médicos que... Aliás, inclusive, eu tive o doutor do hospital, que só aqui há uns 12 anos fui a uma junta médica ao Tribunal Militar, e ele me disse, mas o senhor tem aqui alta como curada a seu pedido. Que o doutor escreveu lá, alta como curada a pedido do doente. Por isso é que eles baseavam-se naquilo e davam-me sempre com os pés. Escusado será dizer, calculo eu, que obviamente o que aconteceu consigo quando chegou a Moçambique, poucos meses depois, não é? Teve um grande impacto na sua vida. Não foi logo, portanto isto aconteceu um ano e tal depois de lá estar. Sim, isto aconteceu em dezembro de 71, okay. Eu já lá estava desde 70. Desde que era mesmo ano, ok. Ou seja, mas a minha pergunta é, aquilo que lhe aconteceu, ou seja, rebentou a mina, teve as consequências que teve para a sua saúde na altura, teve sempre consequências para o resto da sua vida, ou seja, ficou com umas elas... Claro, ainda hoje a audição tenho dificuldade em
contacto. Em contacto. Aliás, daí que esta médica agora, o problema dele é o contacto. Portanto, não, tem que estar focado nas pessoas para Conseguir entender. entender aquilo que elas dizem. E já Agora, o período, portanto, antes da minha, foi um período normal, portanto, tive muitos amigos. Por exemplo, o Carlos Guilherme. O Carlos Guilherme andou sozinho comigo de brancos no mato. Chegámos a andar sozinhos os dois de brancos. de brancos. Brancos? O resto era tudo preto. Muito bem. Não tinha percebido. Portanto, era uma companhia de lá e eu fui inserido lá porque a minha companhia não tinha enfermeiros e eu fui escolhido para tirar um estágio de enfermeiro e, portanto, ia para o mato com os pelotões a dar assistência à coisa. E daí que, pronto, daí até arrebentar a mina foi o meu serviço. Do ponto de vista físico, já se percebeu que teve impacto, não é? Ou seja, o senhor teve um problema da mina que rebentou, teve consequências no seu corpo, na forma como é, não é? E do ponto de vista psicológico, o facto de ter estado na guerra causou-lhe algum tipo de stress? Há noites que uma pessoa não dorme, né? Está a pensar naquilo, está focado, está... Mesmo ainda agora? Ainda agora. Isso é... Noites inteiras sem dormir, a pessoa está naquele... Dorme, mas está sempre a pensar ou a sonhar, vamos lá. Né? Sim. Os gatilhos ficam sempre. Está a viver. E já agora, a compensação que disse que foi agora finalmente feita a justiça, foi relativamente ao problema físico. Exato. Ou também ao problema psicológico? Não, é físico só. O problema psicológico ninguém o compensa, não é? Não, isso é eterno. Permitam-me uma pergunta que eu, sinceramente, peço desculpa se a sentir como injusta. Mas para quem esteve na guerra há 50 e tal anos, passado mais de meio século, tem ideia qual é o sentimento que tem? Foi uma guerra justa ou injusta? Fazia sentido estar lá? Do seu ponto de vista? O que é que eu ia dizer? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Não beneficiamos nada daí. Agora nós termos que ressarcir aquilo, o que dizem que se trouxe de lá, isso é tudo tretas. E o que nós lá deixamos? Nós, os brancos, os colonos, deixaram lá fortunas incalculáveis e pecas têm. Quero com uma mão atrás e outra à frente. Eu conheço. A barragem agora, a Camarabassa, que foi uma fortuna louca que nós pagamos. A que propósito é que vamos ser ressarcidos? Vamos ressarcir os outros e não somos ressarcidos. Não é? E uma coisa que foi, e na altura, quando foi para a guerra, portanto, quando era jovem de 21 anos, que sentimento é que tinha? Achava que era uma guerra justa, ou seja, percebia porque é que tinha que ir combater ou nós não foi o que tinha que ser? O que é que nós sabíamos? Éramos mandados para lá. Era carne para canhão, como costuma dizer. Era carne para canhão. Não... Nós nunca tínhamos a certeza, saíamos de manhã, não sabíamos se vinhamos à noite. Era constante, não é? Não havia certezas, pronto. Então, já agora, entendeu? O que é que acha hoje, ou o que é que achava na altura quando aconteceu o 25 de Abril e na prática se disse acaba aqui a guerra? Ou seja, isso é uma chachada autêntica. Porque quem fez o 25 de Abril era tudo da lei oposta, mas parte deles andavam lá a mamar, a perceber? Andavam a comer. De maneira alegre, eu não posso comer de modo nenhum. Há dias ouviu a conversa aqui. Que eu apercebi-me disso. Anunciou a minha morte, estava eu no hospital. Como é que eu posso gostar daquele homem? Sim, mas eu não estava a apontar pelo Manuel Lera, estava a apontar pelo 25 de Abril de 74. Faz parte. Isto é... No fundo, o 25 de Abril, o que é que nos deu? Bom, privou muita gente de lá ir. Ainda bem. Mas a minha pergunta é se acha que faz sentido falarmos de uma revolução que deu... Ou seja, se a revolução, do ponto de vista de ter acabado com a guerra, se fez sentido ou não, do seu ponto de vista. Pelo facto de acabar com a guerra, sim. De resto, não, porque eles foram todos oportunistas. Portanto, a partir daí tem sido tudo a comer. O que é que eles têm feito de bom para nós? Está a perguntar a mim, não lhe vou responder porque eu estou só a fazer perguntas. Mas pergunto-lhe,
O que é que acha então de ter sido o Estado Democrático que saiu do 25 de Abril, que apesar de ter demorado tanto tempo, o está a ressarcir agora? Acha que se fosse um Estado diferente daquele que saiu do 25 de Abril, já teria pago mais? Devia ter sido negociado em condições e não como foi. Eu perguntava da compensação que lhe é dada a si. Sim. Se acha, a minha pergunta é, se acha que se o regime não tem sido alterado, se o regime lhe teria compensado... Eu penso que sim, mais cedo. Eu penso que sim, mais cedo. Portanto, isto tem-se arrastado porque, não sei, não sei explicar. Mas penso que tem um bocado a ver com a mudança. Então, para resumir, do seu ponto de vista, agora que estão a assinalar 50 anos do 25 de Abril de 64, o aspecto positivo que saiu do 25 de Abril de 64 foi o facto de ter acabado a guerra. De resto, não me parece que tenha vindo grande vantagem. Não, acho que não. Eu acho que não. Bem, já agora perguntava também assim, que foi militar também, não é? Sim. Não combateu por razões que alguém até da sua idade se percebeu. Sim, não combati na Guerra do Ultramar, estive noutros teatros de operações. Porque quando Sim. se vai à idade de combater, já não havia guerra do ultramar. Sim, estive no Afeganistão, estive no Kosovo, na Bósnia, noutros teatros de operações. Sim. Como é que vê, neste caso, o papel dos combatentes ou das forças militares de Portugal no antes do 25 de Abril e no pós-25 de Abril, uma vez que participou nesta componente mais de intervenção de paz, não é? Sim, sim. Tentando impor a paz, digamos assim, Sim. se é que se pode dizer assim. Certo. Como é que vê este papel diferente? É um papel muito diverso, porque foram homens que foram mandados contra a vontade, deixaram a juventude, grande parte deles, no território, no ultramar, e ninguém lhes compensa, portanto, a juventude tirada. Estamos a falar de jovens com 21 anos, 21. Muitos fizeram mais de 24 meses de missão, grande parte, e nada os pode, nem nunca nada os vai compensar disso. E quando somos arrancados à força do seio materno, estamos a falar de que na altura a emancipação era muito mais tardia, tanto que acontecia pelos 21 anos, apesar de já se trabalhar muitos deles, mas foram arrancados do seio materno, porque muitos poucos seriam casados ou teriam já uma vida formada. E foi um choque nesta geração. E é uma geração que, como diz o Comandante Supremo das Forças Armadas, está esquecida. Portanto, ouve sempre falar muito dos antigos combatentes, mas legisla-se muito, mas depois acaba por se dar um cartão que não dá nada. Era o tal cartão que daria taxas moderadoras, visita aos museus, transportes gratuitos. Ora, esta geração já tem transportes gratuitos, que são todos reformados e septuagenários. As taxas moderadoras já todos temos. Gratuitos. E visitas aos museus. Não, atenção. Os? Gratuitos como? Transportes. Sim. Os reformados têm os bilhetes mais sim. Tem Mas pronto. 10% de desconto. Sim, mas já tem algum desconto. E a questão portanto, da visita aos museus, qualquer domingo se podem visitar os museus, portanto não era por aí que escolheriam a altura de ver. Ou seja, o Estado tem falhado em tem falhado muito. O Estado tem sido muito padrasto com esta geração, e é uma geração que leva muitos de nós mais modernos, porque também somos filhos desta geração, no meu caso, sou filho desta geração, e vimos o trauma que eles viveram e os olhos que se envidraçam quando falam dos episódios passados e o modo como recontam e o modo como vivem e relembram todos estes episódios. Daí ver neste momento uma grande geração de novos combatentes em pro bono, que são as novas direções dos núcleos dos combatentes, para ver se conseguimos que ainda recebam em tempo a compensação que lhes é devida a eles e não vice-versa, porque o relógio biológico não para e não se pode pensar como os nossos governos pensam a longo prazo, a 10 anos, porque daqui a 10 anos nenhum dos combatentes do ultramar estará vivo. Do seu ponto de vista, o que é que justifica que o Estado tenha esquecido os combatentes? Essa perspectiva, não é? Uma amnésia política que é muito útil, porque ao se esquecer não tem que
se gastar nesta causa. Homens e mulheres, as enfermeiras paraquedistas, que foram obrigados a estar preparados para, em ambientes, como é que se pode imaginar um ambiente de guerra, não é? Em ambientes que só eles sabem, porque só eles os viveram. Neste momento, o mínimo que o Estado teria de garantir seria uma assistência médica gratuita. Mínimo. Não são 150 euros por ano, porque podem ser 75 caso não tenham feito mais de 24 meses de complemento especial de pensão, anuais, que vão colmatar qualquer tipo ou compensar qualquer tipo de vivência traumática que tenham passado. E depois é uma geração que tende muito em recalcar os traumas, porque é aquela geração dos homens que ainda não admitem que têm um problema psicológico, que eu não estou doido. E é aqui que nós temos que conseguir chegar, temos que conseguir que o maior número de combatentes do ultramar, não lhes chamo ex-combatentes nem antigos combatentes, são combatentes, combateram, são combatentes, que possam vir a ter todo o apoio que merecem. E pronto, aqui na Liga dos Combatentes conseguem muitos deles ter esse apoio. Temos as equipas especializadas dentro dos centros de apoio médico, psicológico e social, com psicólogos da área, com especialistas, com assistentes sociais, com psiquiatras, e que vão garantindo que muitos deles consigam ultrapassar e, no mínimo, serem considerados com alguma desvalorização em junta médica, considerados como deficientes das Forças Armadas, no mínimo que sejam, portanto, considerados como carenciados para terem um cartão de assistência na doença. Temos que conseguir o máximo possível do Estado para que eles possam, de alguma forma, ser compensados. Compreendo que, sendo assim, vamos, entre aspas, chamar maltratados, as pessoas tenham algum tipo de animosidade em relação ao regime em questão? Sim, eles o dirão, mas sim, pelo aquilo que eu ouço aqui nos bastidores, digamos, sim, as conversas de liga, as conversas aqui quando estamos no meio, e eu que sou mais novo, quando estou com esta geração, vejo que há alguma animosidade, porque sejam os governos da esquerda à direita, todos legislam, todos lhes chamam todos os nomes, chamam-lhes veteranos, chamam-lhes antigos combatentes, chamam-lhe ex-combatentes, produzem todo o tipo de legislação, mas depois, quando chega a requererem os seus direitos, não se encaixam em nada. Nada lhes dá direito a nada. Portanto, e sim, eles, de todos os governos que têm governado Portugal desde o 25 de Abril, ninguém se tem preocupado com os ex-combatentes. Portanto, o novo Ministro da Defesa já fala muito nos antigos combatentes, mas o governo anterior também chegou a ter uma secretária de Estado para os antigos combatentes, depois foi reeleito com a maioria absoluta, já não foi preciso ter secretária de Estado para os antigos combatentes, e assim vamos vivendo neste ping-pong em que vão sendo sempre ignorados e portanto, estão sempre em segundo plano. Há sempre prioridades, porque, tal e qual como disse, a amnésia política é onde acabar por morrer e não vai ser necessário depois dar-lhes nada porque já cá não estão. Eu, quanto à assistência médica, não tenho grandes queixas, porque eu tive sempre direito, desde que... Porque foi considerada deficiente das Forças Armadas. Quando vim de lá, baixei ao Hospital Militar em Lisboa. E aí, portanto, tive uma desvalorização pequena, mas deu-me sempre acesso a médicos e a tudo. Sim, teve logo continuidade do processo quando não aconteceu a outros, não é? E no caso dos combatentes, vamos chamar-se de combatentes, enfim. Sim, tem cartão de antigo combatente, mas é bonito. Pronto, sim. Não serve mais nada. No caso dos militares da sua geração que estiveram noutros cenários, que certo. Sejam cenários militares, não é? Sim. A forma como, do seu ponto de vista, o regime, neste caso democrático, olha para vocês, neste caso militares, nesses contextos, é similar ou tem outra forma de encarar a questão? É similar. Hoje em dia, os militares que ainda estão no ativo são combatentes, mas entregam-lhes um cartão do antigo combatente. Logo a lei, logo aí necessita ser revista, porque eles são combatentes, não são antigos combatentes. Ainda temos militares da República Centro-Africana e em combate direto, como já se viu, vê-se reportagens na TV, de abrirem fogo e a receberem fogo de retorno portanto, dos conflitos que lá estão, apesar de estarem em imposição.
acontece o mesmo. São militares profissionais que giram de teatro de operações em teatro de operações, se calhar saem da República Centro-Africana, já não vão para o Afeganistão, que a missão acabou, mas poderão voltar a outro tipo qualquer de teatro de operações que esteja a decorrer. Ninguém lhes pergunta nada quando regressam. Eu, quando regressava de missões, ninguém me perguntava: estamos bem? Questão relativamente, estive no Kosovo, urânio empobrecido, vamos fazer exames, vamos ver se tem algum problema. Nunca até hoje. Todos os sustos que apanho, penso sempre, é hoje que me vai aparecer o cancro, que vai aparecer algo de ter estado exposto tantos anos ao urânio empobrecido. Nunca vi, portanto, atuação por parte das forças quando o enviam, quando recebem. Hoje em dia penso que já existem relatórios de fim de missão, já fazem algumas entrevistas com psicólogos, etc. Mas são militares no ativo, chegam, nunca vão admitir que têm um problema, porque depois não vão na próxima missão. E as missões hoje em dia são ressarcidas, ajudas de custo, a diária, que já que os vencimentos não são atrativos, pelo menos é atrativo o tempo enquanto eu estiver em missão. Não desconto IRS e recebo mais uma diária para e depois poder fazer face a outras despesas, a outros planos de vida que tenha. E estamos a falar de uma geração em que muitos são voluntários, hoje em dia são todos voluntários, o serviço militar obrigatório já terminou, serviço efetivo normal, não militar obrigatório, já terminou há alguns anos e, por exemplo, os contratados inserem-se na vida civil per si. Não têm um apoio para serem integrados na vida civil, etc. Não, passou à disponibilidade, adeus, e ingressou na vida civil. Os que, como eu, passaram à reserva e depois passaram à reforma, cá estamos. Nunca mais ninguém falou connosco. Portanto, fomos arredados, eu cá estou, nas minhas funções, estou aqui, poderia estar em casa sentado no sofá, a remoer alguns dos meus incidentes no Afeganistão, e mais ninguém me ligava a perguntar se está tudo bem, como é que eu estou a passar, como é que vou do psicológico, etc. Ninguém. Portanto, continuamos com o mesmo tipo de atuação. O Estado está perante um novo grupo social que poderá vir a ser criado, que é os novos profissionais que passam à reserva e que passam à reforma não vão aceitar menos do que aquilo que juraram perante a nação, que foi defendê-la com o sacrifício da própria vida. Eles foram relegados e não tiveram como, porque foram integrados, tiveram as suas profissões. Nós estamos a falar de pessoas que viveram as missões de paz, que passam à reserva, passam à situação de reforma, mas foram militares a vida toda que só fizeram aquilo. E não vão aceitar menos do que aquilo que, portanto, juraram também dar pela nação, que era a própria vida. Portanto, isto é um grupo social que poderá vir a trazer alguns, não digo problemas, mas se calhar a manifestar-se muito mais do que o que eles se têm vindo a manifestar. Mas fica a questão de porque é que, por exemplo, a questão da reforma, os outros Estados com os quais nós nos comparamos, a União Europeia, tratam assim também, ou lidam assim também com as suas forças militares? Por exemplo, a França tem o Ministério dos Antigos Combatentes. Um ministro para os antigos combatentes para tratar do problema dos antigos combatentes. Agora, veja a importância que dão em França aos antigos combatentes. Não é? Em Itália, se um soldado, por exemplo, eu estive 3 anos em Itália, no norte, numa unidade que tratava com a cooperação civil e militar, tive lá 3 anos, um jovem chamado Giovanni Pezzullo, que era um marechal, equivalente a sargento topo de carreira do nosso exército, morreu no Afeganistão, numa mina. Esse dia passou a ser feriado naquela cidade. A mulher e a filha são todos os anos homenageados naquela cidade. As bandeiras italianas estão por todas as varandas porque naquele dia morreu Giovanni Pezzullo. Portanto, os italianos andam orgulhosos fardados na rua. Um militar português, se andar fardado na rua, lá vai mais um. Nós andamos a sustentar que não servem para nada. Eu pergunto a essas pessoas se voluntariamente tiram a fechadura da porta de casa. Não é? Esquecem-se que as Forças Armadas são a fechadura de um país, são um modo de dissuasão. Poucas ou más, existindo, são um modo de dissuasão. Agora, uma outra pergunta que não é tão relacionada com essa, mas a filosofia, vou chamar assim à falta de uma palavra, das missões em que participou, que obviamente não deixam de ser em teatro de guerra, apesar de não ser o intuito de
combater, de combater diretamente. fazem mais sentido. Eu gostava de colocar, esta pergunta é difícil de colocar, mas do seu ponto de vista, quando aconteceu o 25 de Abril, não é o seu ponto de vista, o que eu estou a dizer? Quando aconteceu o 25 de Abril, a guerra colonial, como se tinha até à altura, terminou. E as forças militares portuguesas passaram a ter um papel, um quadro democrático, Claro. foi aquele em que esteve. Sim, dos acordos e depois que E o que eu quero perguntar basicamente é, a guerra colonial, do seu ponto de vista, fazia sentido manter-se naquela altura da história ou se este papel de missões de paz das forças militares faz mais sentido no mundo atual? Assim, a guerra do ultramar não tinha qualquer sentido. Portanto, nós estávamos como uma colónia, colonizadores, em povos em que não queriam a nossa presença. Se fosse voluntária, não estaríamos em conflito. E foi um atrasar daquilo que foi o desenvolvimento do nosso país. Portanto, todos os recursos que foram canalizados para o conflito no ultramar foram recursos, até a própria mão de obra dos soldados que lá estavam a combater era mão de obra que não existia para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, e aí o país regrediu imenso e não acompanhou grande parte da evolução da Europa. Sim, nós quando temos acordos firmados como o Tratado Atlântico Norte com a União Europeia, temos dentro do âmbito da nossa cooperação bilateral obrigações, que não é só recebermos portanto, as ajudas, os apoios em armamento e monetários da União Europeia, temos que depois dar também dentro das ações e das missões da União Europeia, das Nações Unidas, da própria NATO, sim, faz sentido. E faz sentido porque aí também estamos a tirar o conflito ao pé da porta. Nós, combatendo lá longe, evitamos que o conflito possa vir até à nossa porta se formos barrar mais longe. Portanto, faz sentido a imposição de paz e temos que cumprir os acordos que são firmados pelo Estado com as organizações às quais pertencemos. Sermos das organizações é muito menos proveitoso para nós o facto de depois estarmos sozinhos. Não vivemos como um país isolado, tão pequeno como somos. Eu tenho uma pergunta, Sr. Manuel. Do seu ponto de vista, o que é que faria sentido que acontecesse para que fizesse as pazes com o regime em que está a viver? Nomeadamente no que toca ao reconhecimento de quem combate ou de quem combateu? Em termos portanto, a descolonização para mim foi injusta. Foi mal feita, aliás. E isso arrastou-nos para uma dor contínua, vamos lá. E não sei. Não consegue ultrapassar isso? Não sei o que dizer. Não Mas, sei. nomeadamente no que toca à justiça que o Estado poderia ainda fazer com as pessoas que combateram? Já tinha a obrigação de fazer há muitos anos, não era de agora. O que lá ficou, se uma descolonização fosse bem feita, se calhar tínhamos tido recursos para compensar as pessoas. Não tivemos. Portanto, a partir daí é o que temos. Do seu ponto de vista, qual é o balanço que faz de ter havido aquela ruptura política que mudou o regime em Portugal? Parece que foi positivo também e faço a mesma pergunta. O que é que era preciso fazer para que houvesse uma conciliação, digamos assim, entre o Estado, neste caso democrático que é o que temos, e as pessoas que combateram e que ainda combatem? Sim. A questão do 25 de Abril, não tínhamos dúvida que foi uma data importante em Portugal. A Revolução devolveu-nos o Estado Democrático em que vivemos hoje. Hoje não, talvez mais o 25 de Novembro, mas um faz parte do outro, é uma sequência e daí não podemos portanto, abrir mão. Agora, relativamente às compensações, são tardias, porque, como já disse, o relógio biológico não para. Eu que sou dos combatentes mais novos, participei nas primeiras missões de 92 a 95 da Bósnia, vou fazer 60 anos no ano que vem. Portanto, sou dos mais jovens, estamos a falar de um jovem com 59 anos. Portanto, esta geração... Já tenho 75. Pronto, esta geração, vejam a diferença. A compensação seria de uma vez por todas garantirem, portanto, no mínimo, a assistência médica e medicamentosa
a todos aqueles a quem deram o cartão de antigo combatente, porque o cartão de combatente seria o mínimo a fazer, e a questão do complemento especial de pensão ser aquilo que a Liga dos Combatentes já propôs várias vezes, a governos sucessivos, de no mínimo ser um ordenado mínimo nacional, nem que fosse anual, um ordenado mínimo de compensação, pronto, para as pessoas com aquele sentirem que poderiam fazer alguma coisa, portanto, da sua vida. Temos que esperar o resto da mínimo. vida. Pois, temos que esperar o resto da vida e sentados e com pipocas e tudo isso. Mas seria o mínimo que se podia solicitar. A eles, porque foram obrigados a estar prontos e a irem sacrificar a própria vida, portanto, forçados. Há aqueles que foram profissionais como eu, porque tivemos que estar uma vida inteira, 6 em 6 meses, a fazer provas físicas, sempre treinados, sempre prontos a servir e estar prontos para o serviço, para servir a nação, sermos projetados por onde fôssemos mandados para servir a nação, e penso que temos servido bem, porque os elogios internacionais e de quando as nossas forças participam, seja em que tipo de missão for, vêm sempre com menções e referências elogiosas. Seria também a nós garantirmos essa assistência médica e medicamentosa gratuita, já que dão-nos um subsídio de condição militar que é uma percentagem, portanto a vida do soldado vale menos do que a vida do general, porque é em percentagem do vencimento, e é aquilo que nos paga a nossa vida, que é impagável, não é? Não tem preço. Portanto, seria o mínimo que o Estado poderia pensar e poderia dar a todos aqueles que foram combatentes, seja a geração do ultramar, seja os novos, que, muitos jovens como eu, estamos a atingir os 60 anos e nunca vimos também nenhuma compensação, senão o facto de voluntário, quis abraçar a carreira das armas, mas quando era projetado e todos os problemas que trouxe no retorno... Não estava num cenário de guerra per si, mas isso não quer dizer que não tivesse, obviamente, que enfrentar, tal como nos cenários de guerra, talvez não com tanta intensidade, algumas situações de violência. Sim, na área onde eu estava inserido, na província de Herat, no Afeganistão, chama-se um posto de reconstrução da província, um Provincial Reconstruction Team. Fazíamos a reconstrução. A área da cooperação civil e militar não é mais senão a ação social das Forças Armadas, que vai reconstruir aquilo que aconteceu pós-catástrofe, pós-conflito, etc. E na altura estava a liderar a construção de uma clínica para uma clínica feminina. Sabemos como é que as mulheres são tratadas, não vão ao mesmo hospital dos homens. Estávamos a fazer uma clínica feminina com maternidade, que ficava a 40 km do tal PRT, e antes da saída, quando sabíamos que tínhamos que ir visitar o projeto, como é que estava a andar, começava uma gestão do medo, que eu não sei explicar, com um suar que a farda, quando saíamos, já estava molhada, e que dentro da viatura Lynx, que eram viaturas italianas, dentro da viatura toda a gente com os olhos arregalados, porque ia toda a gente a ver se não havia uma viatura suspeita, uma mota, uma mulher, um solavanco na estrada que pudesse identificar um engenho explosivo, portanto artesanal, em que pudéssemos perder a vida. O meu substituto, uma semana depois de me ter substituído, chamava-se Máximo Ranzani, enfermeiro, morreu na viatura onde eu circulei durante alguns meses. Fica, não é? Podia ter sido eu se tenho ficado mais uma semana.